Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Raíssa e essa semana eu fico mais velhinha. Mas para comemorar esse momento que pra mim é muito especial, foi mais um ano que Deus nos deu, Deus nos presenteou. Eu vou fazer bolo, docinhos veganos, uma comida totalmente saudável e quero compartilhar com vocês. Então já se inscreva nesse canal, ative o sininho porque tá imperdível todas as nossas receitas. E para vocês não perderem nada do que a gente ensina aqui. Bora comigo participar. Claro que eu já tô fazendo isso bem antes, né? Já tô adiantando, porque eu não vou deixar pro último dia pra não ficar muito cansada, né? Então, venha comigo. Vamos começar fazendo o nosso creme de manga com maracujá. Então eu utilizei uma manga Palmer, tem que ser uma bem docinha e bati ela pura, isso mesmo, só ela. Depois ela ficou esse creme bem gostoso que dá pra você fazer várias receitinhas com ele também. Olha, tanto que ele fica bem cremosinho, então você colocar no overnight, que aqui no canal tem receita. Mas eu coloquei o suco de dois maracujás, mas se você gosta mais doce, então coloca um pouquinho menos. Pode colocar um pouquinho de açúcar também, mas eu não achei que precisava. Vocês podem comer ele dessa forma aí, porém, eu coloquei pra cozinhar, porque como era pra fazer pra docinhos, eu tava cozinhando, tipo, 2 dias antes do aniversário, pra mim não atrasar, então eu preferi cozinhar pra não ter perigo de eu perder esse maravilhoso, né? Então é super simples, viu? Agora vamos fazer o nosso leite de coco, gente. Tem a receita aqui no canal desse leite de coco caseiro. Eu acho que ele fica mais gostoso para as receitinhas dos docinhos, tá bom? Então se você quiser comprar, compre pro bolo, mas para os docinhos é importante ser o caseiro, que é mais saboroso. Então faça ele. Ó, depois eu bati com açúcar mascavo, que para 1 litro você usa 1 xícara, 2 xícaras, depende do quão doce você quer. Coloquei a pitada de sal também, 5 colheres de amido de milho e 2 colheres de emulsificante vegano. Eu comprei ele pela internet. Por que eu decidi colocar o emulsificante, gente? Porque quando eu só coloco a maisena, ela deixa mais seco, sabe, o nosso creme. E eu queria que os docinhos ficassem com uma cremosidade, tipo pudim, algo mais assim, sabe? Não tão seco. Então, vai aí a dica, é opcional. Depois eu peguei o meu coco, gente. Coco que eu acabei comprando, porque pode ser o coco que você bate do leite, mas eu queria um coco mais assim, né, gorduroso. Então, eu coloquei um pouquinho de açúcar demerara e vou fazer tipo uma cocadinha dele, sabe? Que a gente vai usar. Então, eu só coloquei ele, fiquei mexendo. Pode colocar umas gotinhas de água, mas mexe até ele ficar bem douradinho. Super simples. Gente, isso aí fica maravilhoso. Vocês vão ver o que a gente vai usar. Então, super indico vocês fazerem, hein? Uma ideia, eu comprei um coco bem grandão, aquele sacão, sabe? Que deu pra mim fazer tudo que eu queria, porque a gente também vai usar esse coco nos bolos e vocês vão ver pra frente. Então, tá vendo que depois ele já começou a ficar bem douradinho. E aí, nesse momento, eu desliguei, esperei ele esfriar pra gente usar. E claro que eu estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, mexendo o nosso creme branco, né, que vai ser de coco, e fazendo a cocada. E olha, vocês vão ver que ele encorpou. Ah, Raíssa, mas não ficou tão durinho, gente, mas eu não queria que ele ficasse tão durinho, porque eu não queria aquele negócio seco. Sabe quando você faz algo só de maisena que fica bem durinho? Então, quando ele esfria, automaticamente ele vai ficar mais durinho. Então, ele ficou meio mole mesmo, não se assustem, por isso eu coloquei poucas colheres, tá bom? Depois ele vai dar a sua cremosidade, ó. Quando ficou nessa consistência aí, eu deixei ele ferver um tempinho e depois eu dividi metade pro coco, que vai ser o branco, a outra metade eu coloquei mais ou menos 1,5 xícara de barra de alfarroba, ou pode ser a de cacau, lembrando que a alfarroba sempre é uma opção mais saudável, né? Então eu coloquei porque eu queria algo assim bem... um saborzinho diferente, né? Então acabou que saiu realmente mais caro, mas vocês podem colocar só o alfarroba em pó ou só o cacau em pó, tá bom? Mas eu queria que ele tivesse esse charme a mais. E olha tanto que ele ficou lindo, gente. E o sabor disso, eu não tenho nem explicação. Ele ficou idêntico a um brigadeiro, sabe? De copinho. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu montei. Então eu vou primeiro com de chocolate, mas você pode começar com o que você quiser. E eu fiz vários, então eu fui alternando os sabores, né? Então eu coloquei nos potinhos assim, né? Fiz uma média que eu queria colocar 3 sabores em um só.
Então, esses daí vocês vão ver que eu coloquei alguns embaixo, chocolate. Enfim, gente, nesse momento eu quis muito o aniversário de uma forma diferente, sabe? Aí, ó, depois eu coloquei o branco, sabe? Eu quis inovar, algo que quando eu fui pesquisar algumas coisas diferentes, eu não encontrei. Então, eu queria proporcionar isso pra vocês, sabe? Pra vocês terem a mentalidade de vocês criarem, de vocês inventarem. E eu fui fazendo o que a minha ideia veio, ó. Então, depois eu coloquei a cocadinha, olha aí, ó, deu charme, ficou bem gostosinho, porque o chocolate com a cocada acentua, né, aquele gostinho de prestígio, ai, amei. Então, ó, tá vendo? Não tem certo, não tem errado. Claro que aqui eu tô dando várias ideias pra vocês. Quando vocês forem fazer em casa, não necessariamente vocês precisam fazer do jeito que eu tô mostrando. Por isso eu tô dando várias opções. Então, alguns, né, no final eu acabei colocando em cima, por último, o de maracujá, né, porque ele fica muito lindinho. Mas também vocês vão ver que vai ter em cima o de chocolate, o branco. Aí, ó, nesse daí, o primeiro foi o de maracujá. Então, eu fui alternando, gente, eu fui brincando, literal. Não tem uma ordem correta. Tem a ordem de você ser feliz, de você fazer seus copinhos. Aproveite a fruta que tá na estação, ou a fruta que você mais gosta, né? Principalmente se for no aniversário, a gente tem que fazer algo que a gente se identifica, né? Então, por ser saudável, ele nos dá essa liberdade. E ficou lindo, gente. Todo mundo elogiou, sério. Não é por nada, não. Outra dica que eu vou dar pra vocês, nós vamos aprender a fazer uma geleia de uva, porém com suco de uva, sabe? Que a gente compra, que é bem mais fácil. Então, eu coloquei só 500 ml de suco de uva, 2 colheres de amido de milho, uma pitada de sal e meia xícara de açúcar ou menos, 1/4. E mexi, gente. Essa é a geleia mais simples que vocês vão fazer, porque já vem o suco pronto em 2, 3 minutos, ela já fica top. E quando ela tiver nessa consistência que eu tô mostrando aí pra vocês, vocês desligam ela e colocam qualquer fruta vermelha que você tiver. Então, eu utilizei o morango, que ficou maravilhoso, mas desliga ela e já coloca em seguida, entendeu? Do jeito que eu tô mostrando aí pra vocês. E, ai, gente, ficou uma delícia. O pessoal também me perguntaram que geleia era essa. Vocês viram? Tô contando o segredo pra vocês. Foi a geleia mais simples que eu já fiz e que deu totalmente a diferença. Vocês vão ver tanto que ela ficou lindinha nos copinhos. Então, eu só esperei agora ela esfriar um pouquinho e vou colocar em cima. E aí você pode alternar, como eu disse aí, ó, você já viu que eu já cresci meu espaço, né? Tinha só uns copinhos, eu fui fazendo e colocando por cima, ó. Então o moranguinho vai dar aquela questão de frescor e ao mesmo tempo uma geleinha, né? Então assim, foi pra fechar com chave de ouro, né? Porque pensa, chocolate, uma camada de coco, outra geleia. E olha como ficou no final, gente, foi a coisa mais linda. E agora, bora fazer o nosso bolinho de chocolate. Para isso, eu utilizei 3,5 xícaras de farinha de trigo. Se você quiser dividir isso colocando meia integral, fique à vontade. Meia xícara de alfarroba ou cacau, eu usei o alfarroba mesmo. Usei 2 xícaras de leite de coco, você pode usar o comprado, que não vai fazer muita diferença. 2 xícaras de açúcar, a mascavo ou a demerara. E agora é só nós juntarmos tudo isso, os líquidos, né, com os nossos pozinhos, uma pitada de sal. E aí a gente vai fazer um bolo mesmo normal aqui no canal, inclusive tem algumas receitas já de bolo. Claro que não tem essa receita aí, essa daí eu fiz especialmente, eu criei ela para o meu aniversário. Então assim, tá sendo uma novidade, um outro bolo, né? Tem um outro aqui que não vai leite, que vai suco de laranja, mas ambos ficaram uma delícia, só que esse eu me surpreendi. Coloquei também um limão, porque o limão ajuda a ativar o nosso fermento. Então, vai a dica aí, tá bom? Gente, só tem um detalhe. Eu esqueci de colocar nessa receita óleo. Quando meu bolo tava assando, que eu lembrei que eu tinha que botar óleo. Então, assim, não coloquei óleo, mas se vocês quiserem colocar, nessa receita aí é meia xícara
de óleo, tá bom? Ou um pouquinho menos. Mas, gente, eu fiz 100. Eu achei que ele ficou um pouquinho mais pesado, mas conseguiu crescer, ficou do jeito que eu esperei, cumpriu com as minhas expectativas como bolo. Então, assim, né? Fica a critério de vocês aí. Eu orei, viu? Confesso pra vocês que eu orei muito pra que desse certo. Ah, e coloquei também 1/4 de xícara de gotas de alfarrobo, chocolate, que vocês encontram, né? Na cerealista. E isso deu totalmente a diferença pro meu bolo. Gente, sério, principalmente se vocês comerem quentinho, sabe? Tipo, você pega, você vê aqueles negócios derretidos maravilhoso. Agora vamos pro nosso bolo de laranja, lembrando que eu não coloquei fermento no outro porque eu queria assar os dois juntos. Então nesse eu coloquei 1 xícara de suco de laranja, 1 xícara de açúcar, deixei ele dissolvendo aí alguns minutinhos, né? Porque eu não queria bater ele, bati na mão mesmo. E 1 colher de raspa de laranja, que é as mesmas laranjas que eu utilizei, né? Eu tirei a raspinha, então vai aí a dica. E 2 xícaras de farinha. Gente, que bolo simples, rápido de fazer, prático. E assim, o contraste do chocolate com ele ficou perfeito, sabe? Não deixou que ele ficasse tão enjoativo, então eu amei muito. Lembrando que esse bolo também eu esqueci de colocar o óleo, né? Então, se vocês quiserem colocar, pode colocar 1/4 de óleo. Fica a critério de vocês aí, que o meu, como eu disse, eu orei muito e deu tudo certo. Achei que ele ficou muito saboroso, né? Então, é isso, gente, ó. Uma dica que eu dou pra vocês, eu fiz todas essas coisas sozinha, eu não tive ajudante. Então, num dia eu fiz. Na quinta eu fiz os docinhos, na sexta eu fiz o bolo e deu tudo certo, juntar pra não ficar tão pesado. E eu untei uma forminha, né, gente, e fiz uma gambiarra que foi cortar um papel manteiga pra colocar, porque eu não queria ter o perigo de perder esse bolo. Então, vai aí a dica. Untei ele, coloquei farinha de trigo, né, e coloquei isso por cima. Aí depois disso, né, com o meu forno que já tava aquecendo, aí eu coloquei o fermento em ambos os bolos, tá? E eu tentei fazer isso bem rápido, né, pra colocar os dois exatamente juntos. Olha aí o nosso de chocolate lindo, maravilhoso. Também coloquei 2 colheres de fermento, o de laranja foi 1, tá bom? De fermento, aí é só mexer e tá tudo certo. Foi na fé. Esse bolo, gente, vocês não têm ideia o tanto que ficou bom. Olha, quem comeu esse bolo que tá assistindo esse vídeo precisa comentar, hein? Porque eu me surpreendi, sério, com ele. Principalmente esse do chocolate. Acho que as gotinhas deu totalmente a diferença. Então, botei os dois pra assar aí, ó. Deixei 45 minutos. E enquanto isso, eu fui fazer o nosso recheio. O nosso recheio, gente, é o mesmo de chocolate que eu fiz pros docinhos. Porém, eu fiz uma cocada um pouco diferente. Então, eu não queria que ela ficasse queimadinha. Então, eu coloquei água, tipo, mais ou menos 1/4 de água. O coco, usei 2 xícaras de coco, uma meia xícara de açúcar e eu queria que o coco cozinhasse, entendeu? Então eu queria ele com aspecto tipo meio que transparentinho, sabe? Soltasse o seu óleo. Então quando chegou antes de dourar, né, nesse objetivo, desliguei e coloquei o nosso chocolate. Então eu usei, gente, mais ou menos eu fiz 1 litro, né? Que é a mesma quantidade que eu ensinei pro docinho. Porém, eu não usei tudo. Acabou que teve vários docinhos que foi só de chocolate. Então, acho que umas 500 a 600 ml do doce de chocolate, tá bom? Mas eu usei umas 2 xícaras de coco, né? Então, assim, rendeu muito, porque vocês vão ver que a gente fez bastante camadinha. E olha tanto que ele ficou lindo, gente. Que vontade de comer isso agora. Vocês não têm ideia, eu fiquei tão ansiosa que, gente, eu não comi. Se eu falar pra vocês que eu fiz todos esses doces e não comi, assim, no meu aniversário eu comi, né? Depois de 45 minutos e deixei também ele esfriar, né? Que eu não ia mexer com ele quente. Olha como nosso bolo de laranja ficou. Então, gente, foi a coisa mais fácil. Eu nunca tirei um bolo tão fácil como esse. Só passei a faca assim dos ladinhos, como vocês estão vendo aí, e já saiu. Olha isso. Não, olha isso. Aí, claro que a gente tem que tirar esse papel, né? Esse papel manteiga. Mas, assim, também não deu muito trabalho. E, gente, muito simples. Eu gostei até pra gente comer no dia a dia esses bolos assim, sabe? Sem cobertura, sem recheio, sem nada. Super dá certo. E aí, eu fiz a mesma coisa com o de chocolate, né? E depois eu cortei eles no meio. Então, tanto de chocolate
quanto o de laranja, eu cortei eles no meio pra gente fazer camadinhas recheada pra deixar mais especial, mais incrementado. Então, molhei com leite de coco, inclusive foi o leite de coco já comprado, esse daí, porque todos que eu fiz, usei tudo no docinho, no bolo. Então, esse acabou que foi comprado e aí eu coloquei. Não fiz uma camada muito grossa, sabe? Porque eu não queria algo também muito enjoativo, porque já era tipo bolo de chocolate, ainda o recheio de chocolate ia ser muito enjoativo. Coloquei morango, porque eu acho que morango combina com chocolate, assim, os dois é um caso de amor, assim, uma combinação muito linda. Coloquei só um pouquinho, vocês podem ver que eu fui bem assim, que eu vou caprichar mais em cima, né? Coloquei a parte de cima. Esse daí, por causa das gotas de chocolate, ele tava tão molinho, gente, que ele rachou. Mas deu tudo certo. Eu achei que as gotas foram importantes e deixou muito gostoso, então compensa. Dei mais uma molhadinha em todos, né? Todas as camadas eu molhei. Eu confesso que eu fiquei com medo de molhar muito, então eu molhei um pouquinho menos, mas eu gosto de caprichar, deixar eles molhadinho. Aí, ó, eu fui fazendo. Eu queria que fosse uma camada de chocolate, laranja. Mas aí, no final, deu certo as duas. Ó, também furei esse daí e vou rechear ele também. Aí foi o mesmo recheio. Eu queria ter feito um recheio branco, mas eu não consegui ter muito tempo. Mas pelo menos desse daí eu consegui, então eu recheei todo ele, o bolo. Mas não ficou tão enjoativo como eu disse com vocês por causa do bolo da laranja, assim, né? Que não deixou ser muito tudo chocolate. E também todas as camadinhas eu acabei colocando o moranguinho, né? Que ajudou a não deixar tão forte o chocolate. E ai, gente, ficou lindo. Vocês podiam. Infelizmente eu não gravei o resultado final das pessoas comendo. Em cima eu derreti um pedaço de uma calda de alfarroba ou chocolate, assim, derreti com um pouquinho de leite de coco, sabe? E coloquei por cima. Eu não queria colocar, mas minha mãe ficou me falando que ia ficar pelado, ia ficar feio o bolo, aí eu no fim coloquei. Esse branco, gente, eu fiz, deixei de molho uma xícara de castanha do caju e bati com o mínimo de água possível, um pouquinho de essência de baunilha, lembrando que a gente deve prezar por uma mais natural, né? Açúcar e uma pitada de sal. E olha, ele deu a diferença nesse bolo. Gente, o recheio mais gostoso era esse branco. Sério, tava muito bom, muito. Então, façam em casa, eu vou deixar aqui embaixo também. E esse daí deu diferença. O que eu faria diferente é que ele acabou escorrendo mais do que eu desejava, porque o meu objetivo é que ele ficasse só em cima. Então, talvez cozinhar ou bater com o mínimo de água possível mesmo. E é isso, enfeitei e em cima eu joguei um pouquinho da açúcar demerara que eu bati no liquidificador pra ela ficar fininha e coloquei numa peneira. E olha tanto que ele ficou lindo, gente! Então esse foi o resultado final. Detalhe, eu também fiz alguns docinhos da trufa que tem a receita aqui no canal, tá bom? Porque eu achei que na medida foi pouco docinho. Então eu fiz mais e olha que aí parece ser muito, né? Mas o pessoal aqui de casa gostou tanto que aí eu tive que fazer mais. Então pega o link aqui embaixo.